Boa noite a todos. O Luiz entrou aí, o Luiz é aniversariante de hoje. Parabéns, Luiz. Muita saúde e paz. Hoje nós começamos a falar sobre a educação mediúnica e o desenvolvimento da mediunidade psicofônica. É um assunto muito interessante. Eu acho até que não vai dar para a gente esgotar esses assuntos hoje. Então, a qualquer momento que vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, fiquem à vontade. Nosso horário já deu, vamos fazer a prece. Então, suavizemos os nossos pensamentos da correria do dia a dia, da nossa vida material, e concentremos aqui nos assuntos edificantes, nos estudos que estamos fazendo. Para tanto que os bons espíritos permaneçam conosco, nos inspirem, dirijam o nosso trabalho para que seja de muita utilidade e muita harmonia. A Letícia está dizendo que está um barulhinho aqui, mas meus microfones estão todos... Vamos ver. Os meus microfones estão todos fechados, só um que está aberto. Então começamos falando sobre educação mediúnica. O primeiro socorrista nas sessões de doutrinação é o próprio médium que recebe os espíritos. Mas se esse socorrista cai no padrão vibratório do necessitado que lhe roga serviço, há pouca esperança no amparo eficiente. Quando se fala de desenvolvimento da mediunidade psicofônica, nós imaginamos que o médium psicofônico normalmente é inconsciente e que o único trabalho que ele tem é ir no centro espírita e automaticamente ele vai dar a passagem. Mas é exatamente ao contrário. Raros são os médiuns que são inconscientes. Ou às vezes tem uma certa inconsciência no começo, mas depois a grande maioria, 90%, 95%, fica consciente. Então não é só você chegar no trabalho mediúnico e as comunicações vão acontecer. Você vai ter que participar, existem muitos detalhes que nós vamos estudar aqui. Na proporção em que o médium aprende, como espírito, a controlar a sua liberdade e a selecionar as suas relações espirituais, sua mediunidade se aprimora e se torna segura. Então, como a gente viu, a maior qualidade do médium é ele ganhar experiência. E isso é só com o tempo. Então, quanto mais ele usar a faculdade, quanto mais ele tiver no trabalho mediúnico, em contato com outras pessoas mais experientes que ele vai se aprimorando. Eu coloquei essa foto aí do primeiro livro do Chico Xavier, porque até o Chico ele teve uma fase de educação mediúnica. Não sei se 1, 2 anos, talvez até mais. Ele psicografou muito, centenas de páginas, né? Mensagens do Emmanuel. Aí quando ele achava que ele ia publicar alguma coisa, o Emmanuel falou assim para ele: Chico, queima tudo que você psicografou até agora. Ele falou: nossa, mas tem coisa tão boa, né? Ele falou: não, tem coisa boa, mas tem coisa ruim também. Até agora foi exercício. Daqui para frente é que a gente vai começar o trabalho sério. E aí ele começou a psicografia do livro Parnaso de Além Túmulo, né? E aí não precisou mais de exercício, ele já estava educado mediunicamente. Então, se até o Chico tem uma fase de adaptação, de desenvolvimento, imagina nós, né? Assim, o bom médium é aquele que mantém o seu equilíbrio psicofísico e procede na vida de maneira a criar para si mesmo um ambiente espiritual de moralidade, amor e respeito ao próximo. Então faz parte da educação mediúnica também a moral do médium, que nós já vimos para trás, né? Que não seria aquela moral exógena, exterior, mas a endógena, que é interna, a pessoa procurar se melhorar, ter amor ao trabalho. O médium, pois, quando integrado nas responsabilidades que esposa,
tem o dever de colaborar na preservação da ordem e da respeitabilidade na obra de assistência aos desencarnados, permitindo-lhes a livre manifestação apenas até o ponto em que essa manifestação não colida com a harmonia necessária ao conjunto e com a dignidade imprescindível ao recinto. Então, principalmente quando nós somos intermediários de espíritos necessitados, nós aprendemos que não podemos dar passagem a tudo o que os espíritos desejam. Então você sente as sensações, a ideia da entidade, mas só dá passagem naquilo que é necessário para o equilíbrio dela e pensando no conjunto. Por exemplo, se vier um espírito querendo quebrar tudo, você vai quebrar tudo? Se ele quiser bater no doutrinador, você vai bater no doutrinador? Não. Então isso é educação mediúnica. Você dá a passagem da comunicação até o ponto que ela é útil para o espírito e também ao conjunto. É o que chamamos então de educação mediúnica. Na proporção em que o médium aprende como espírito a controlar a sua liberdade e a selecionar as suas relações espirituais, sua mediunidade se aprimora e se torna segura. O médium deve ser espontâneo, natural, uma criatura humana normal, que não tem motivos para se julgar superior aos outros. Então faz parte também do equilíbrio da mediunidade o médium não ser orgulhoso, né? Se julgar estrela, melhor que os outros, porque isso vai gerar uma obsessão e vai atrapalhar o desenvolvimento da sua faculdade. Aliás, o que mais ajuda no desenvolvimento da nossa faculdade é termos essa moral mediúnica e atrairmos os bons espíritos que vão nos influenciar beneficamente. Todo fingimento e todo artifício nas relações sociais leva os indivíduos à falsidade e à trapaça. Como desenvolver a faculdade psicofônica? Então, saindo aí da parte da educação mediúnica, agora a gente vai ver exatamente a parte do desenvolvimento da faculdade psicofônica. Essa faculdade nada mais é do que a faculdade da fala. Então, nós sentimos os espíritos, os médiuns, de muitas maneiras. A mais comum nos dias de hoje é a psicofonia, através da fala, e a psicografia. Nós vamos ver a psicofonia. Primeiro, ter assiduidade e boa vontade. Então, a assiduidade é que se você não tiver uma constância, né? Se você, por exemplo, ir uma vez, falta duas, e duas, falta três, e uma, voltar depois, só depois de 2 meses no centro, você não vai ter constância no trabalho mediúnico e vai ser difícil o desenvolvimento. A outra questão, que até vai estar escrito aí, é a boa vontade. Parece uma coisa simples, mas se você for ver a maioria das pessoas que vão na casa espírita desenvolver a mediunidade, é tudo menos boa vontade. Porque ou vai por curiosidade apenas, né? Ou vai por interesse. Aliás, a maioria das pessoas que vão, não só no centro espírita, mas todas as outras religiões, é porque a pessoa tem algum problema, alguma necessidade, e ela acha que ir lá na casa espírita vai magicamente resolver todos os seus problemas. Essa pessoa não vai durar no centro espírita, como não vai durar em outras religiões também. Porque se resolver o problema dela, ela para de ir. E se não resolver, ela para de ir também. O ano passado teve um senhor que frequentou lá o Herculano Pires, e em determinado momento ele chegou para mim e falou: olha, eu vou parar de vir no centro. Eu falei: mas por quê? Ele tinha um filho com muitos problemas, né? Ele falou: então, eu achava que eu ia vir aqui no centro e vocês iam resolver o problema do meu filho. E ele continua do mesmo jeito até hoje. Aí eu lamentei, mas não tem o que fazer, porque o filho dele tem problemas, tem que tratar, psicólogo, um monte de coisa, desenvolver a paciência dele. Mas o centro é um lugar onde você vai ajudar. Então, você ser ajudado é uma consequência, mas se você for primeiro por interesse pessoal,
você não vai conseguir desenvolver a sua faculdade. Então, diz aqui, toda faculdade ou trabalho para se desenvolver necessita de perseverança, que seria a assiduidade, constância e dedicação. Para o desenvolvimento mediúnico não é diferente. Sem assiduidade e responsabilidade, não a desenvolvemos bem. E podemos dizer também que existe o fator tempo, né? Hoje, nessa sociedade líquida que nós vivemos, né, com a síndrome do pensamento acelerado, como falava Augusto Cury, nós queremos tudo para ontem, né? E o desenvolvimento da faculdade mediúnica também achamos que vai desenvolver rapidamente. Mas as coisas precisam de tempo. Emmanuel disse certa feita através do Chico: nada que não tenha o fator tempo no seu conjunto vai ser realmente consistente. Então, para você ter consistência e ter um resultado bom, você precisa se dedicar por um bom tempo. Apenas aqueles que se dedicam com boa vontade, aí então a parte da boa vontade, e sem nenhum interesse pessoal, é que conseguem desenvolver a contento a sua faculdade. Muitas pessoas procuram a casa espírita apenas para resolver os seus problemas pessoais e não se mostram afinidade com o trabalho em prol dos seus semelhantes. Então, sem essa boa vontade, sem esse amor, né, verdadeiro, ela não vai conseguir atrair os bons espíritos e desenvolver bem a sua faculdade, né? Até tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que diz que o importante não é fazer o bem. Diz que sim, mas tem que ser sem interesse. Porque quando você faz com interesse, não é o mesmo bem. Assim como existe mal e menos mal, tem o bem e menos bem. Então, quando você faz uma coisa por amor, por gostar, aí você consegue muito mais frutos. E o mediunato é exatamente uma faculdade de compromissos assumidos para ajudarmos os irmãos encarnados e desencarnados. Aqueles que adentram a casa espírita apenas por interesse, quando esses não são resolvidos, se afastam, como eu falei. E se forem resolvidos, também se afastam por não mostrarem interesse em ajudar os irmãos necessitados. Então, na casa espírita, o maior trabalho que tem na questão mediúnica é de ajuda aos irmãos necessitados. Como nós já falamos para trás, a maioria dos médiuns hoje são espíritos com débitos do passado, né? E escolhem a mediunidade para ser um ponto de equilíbrio para a sua vida. Então, ao invés de encarnar e ter grandes provas, grandes expiações, você encarna numa família boa, com saúde, poder financeiro até equilibrado, mas você vem com a faculdade de ajudar espíritos mais necessitados. Então, se você não tivesse essa faculdade, sua vida seria bem pior. Mas como você pode ajudar os espíritos, então, no caso, esse trabalho ele ameniza as provas da sua vida. Uma das coisas que nós devemos fazer para desenvolver a mediunidade é não deixar de dizer as sensações que está sentindo. Quando nós falamos isso, parece uma coisa lógica, né? Mas como eu disse, a maioria dos médiuns, eles são conscientes. Então, muitas vezes o médium, ele sente as coisas diferente do que normalmente ele sente, é um espírito que está ali se comunicando, mas ele não fala. Então, para você desenvolver a faculdade, você precisa começar a falar as sensações que você está sentindo. Só existe uma maneira de desenvolver a mediunidade, praticando. Para tanto, há necessidade de se externar todas as sensações percebidas durante o trabalho mediúnico, para receber as instruções necessárias ao desenvolvimento. Então, nós estamos falando sobre o desenvolvimento da faculdade psicofônica, da fala. E aí, o que vai acontecer? Se você for médium,
um espírito vai se aproximar de você e você vai começar a sentir as sensações dele. Só que como é consciente e muitas das sensações e ideias que o espírito está te passando são sensações e ideias que comumente você tem, você não tem certeza que aquelas sensações e ideias são do espírito. E para você dar passagem disso, né, que não é você, que alguém que está falando para o seu intermédio, não é fácil. Então, como eu disse, a mediunidade psicofônica não é só você chegar lá no trabalho, o espírito vai incorporar em você e vai dar a comunicação. Não, é uma coisa consciente. Você vai sentir a entidade, perceber que as ideias e sensações não são suas e conscientemente você vai dar passagem. À medida que você se desenvolve, dá a impressão que você até se afasta do corpo. Então vemos os relatos dos médiuns, eu mesmo sou médium psicofônico também. Então quando você está dando a comunicação, parece até que você se desprende do corpo físico e fica assistindo o doutrinador conversar com o espírito comunicante, mas é algo totalmente consciente. Tanto a timidez quanto o medo de dizer o que está sentindo atrasam o desenvolvimento da faculdade. Porque cada vez que você faz um exercício passando as sensações, as ideias, a faculdade vai desenvolvendo. O Allan Kardec ele dizia que a faculdade mediúnica, ele faz uma comparação, é como uma porta que no começo, uma porta nova, ela arrange, ela não abre com tanta facilidade, mas à medida que você vai usando a porta, ela vai abrindo com mais facilidade, ela não range mais, né? Embora esse negócio de ranger, acho que era na época de Allan Kardec, hoje em dia você já compra uma porta nova e ela funciona direitinho. Mas a comparação que ele quis dizer é que à medida que você usa a faculdade, ela se desenvolve. Então, se você, no começo, como nós vamos ver, sente menos sensações, mas vai dizendo essas sensações, você vai desenferrujando, né, a faculdade e ela vai aprimorando. Você disse que é muito interessante que muitos médiuns com o seu desenvolvimento têm vergonha de se expressar. E nós vamos ver, além da vergonha, viu, Nisso? Nós vamos ver o que acontece com o médium, né? Por que ele não dá a comunicação. É lógico que tem essa parte de você ter a dificuldade de falar em público, né? Na frente de todo mundo. Mas nós vamos ver que é além da vergonha, né? Porque todos nós somos adultos já, não já tem vergonha de nada, né? Somente mulher, né? Mulher que já fala bastante. Eu, às vezes, tenho contato com as mulheres e a maioria desenvolvendo a mediunidade, e eu brinco com elas. Nossa, mas você já fala tanto, né? E que dificuldade que você tem. Aí é só falar sendo intérprete dos espíritos. Eu até admiro as mulheres, eu falo pouco, eu faço as palestras, tudo, mas no meu dia a dia eu sou muito tímido, né? E eu convivo com outras pessoas, principalmente mulheres, e eu vejo que as mulheres, elas têm uma facilidade de falar e às vezes até não conseguem parar de falar, né? Hoje mesmo eu comentei isso com a minha esposa, eu falei, não imagino uma pessoa que tenha tanta coisa para falar, né? Porque se você for conviver comigo, você vai ver que eu falo pouco. A Pri fez um comentário ali, dizendo que ela só percebe a mudança quando é muito brusca das emoções, daí ela consegue ver que não é ela que estava sentindo. Isso, então, Priscila, nós vamos ver aqui que hora que você deve dar a comunicação. Então, você só deve começar a dar a comunicação quando você tem certeza. Então, nós vamos ver aqui o gatilho, né, para você começar a dar a comunicação. Aqui a Daniela está dizendo, eu tenho um problema que eu começo a raciocinar, talvez por não entender e fico me duvidando. Tá? Então, nós vamos ver isso também, Daniele. Todos esses assuntos são pertinentes, né? E nós vamos resolver aqui. Não é necessário inventar sensações, mas ocultar, por menor que sejam as sensações, diminui as possibilidades de se receber os esclarecimentos que nos ajudariam a um maior e mais rápido desenvolvimento. Então, a grande dificuldade do médium no começo é começar a comunicação.
Então é saber aonde não é mais ele que está sentindo aquelas sensações e ideias e começar a falar. A Mara disse, né, eu vou lendo agora os comentários, porque como é a parte do desenvolvimento, é interessante que a gente veja todas as dificuldades dos médiuns, embora todas elas vão ser esclarecidas aqui, mas eu já vou comentando à medida que os médiuns aqui vão falando. Quando consegui melhorar minha concentração, ajudou muito sentir as sensações e pensamentos. Então, realmente, se você ficar pensando nos problemas, né, fora do centro, se você não concentrar no trabalho ali, aí você não vai dar a comunicação. Então, bem colocado, Mara, você precisa se concentrar, que você vai ajudar as entidades e aí você consegue começar. Os doutrinadores não têm um meio mágico de perceber a nossa faculdade. Apenas através de nossos relatos é que vão poder nos orientar. E também essa atitude bloqueia o afloramento de sensações que podemos sentir das entidades que se comunicam conosco. Então, muitos médiuns, eles acham que os doutrinadores, todos eles são videntes, e o que eles estão sentindo da entidade, o médium, o doutrinador está sentindo melhor ainda. Não, é ao contrário. O papel do doutrinador é conversar e esclarecer a entidade. Embora muitos sejam clarividentes, tenham uma intuição do que está acontecendo, quem realmente sabe todas as sensações do espírito é o médium. Por isso que ele está na condição ali de médium e de passar as sensações e ideias da entidade. Senão, não precisaria o médium. O doutrinador perceberia os espíritos e já conversaria direto. Então, quem realmente sabe a condição do espírito, qual o problema que ele tem, é o médium. E então ele tem que falar. E principalmente quando o doutrinador é novo e o médium não fala, é um suplício para o doutrinador, né? Então, o doutrinador mais experiente, ele já tem a intuição mais desenvolvida e ele consegue conversar com a entidade, mesmo o médium não falando muito. Mas quando o doutrinador não tem muita experiência e o médium também não fala, aí a comunicação não vai acontecer. O Marcelo disse, na doutrinação temos a intuição, a inspiração das sensações. Como eu disse, mas não são todas as sensações e ideias que o médium sente. O médium sente muito mais. Até muitas pessoas acham que os doutrinadores eles são envolvidos pelos espíritos superiores e dão ali as instruções para o espírito. Não. Ele pode até ter, e ele tem, né, uma inspiração dos bons espíritos, mas ele não conversa com os espíritos mediunizados. Então, quem está mediunizado e vai passar as ideias da entidade é o médium. Então, ele tem que começar a falar. E como o próprio nome diz, é mediunidade falante, não é mudante, né, de mudo. Você tem que falar. À medida que você falar, você vai desenvolver a mediunidade. Como já dissemos, muitas pessoas se preocupam por não ter no começo do desenvolvimento mediúnico facilidade em falar a história da entidade. Isso é natural, pois no começo se sente mais sensações do que ideias. O exercício que deve fazer no começo é passar as sensações e naturalmente as ideias e toda a história do espírito virão com o tempo. Um suplício para o médium no começo é ele ficar vendo as outras comunicações dos médiums mais experientes e o médium fala a história do espírito, conta detalhes do seu desencarne, detalhes da sua vida. E o médium que está começando, ele só sente sensações. O que são as sensações? Né? Passando por uma questão prática. São só sensações físicas. Então, o que o médium no começo mais sente? Dor. Então, às vezes ele sente um enformigamento na cabeça, uma dor do lado do coração, ele sente que a mão não está ali, ele se sente mal, às vezes ele sente vontade de agredir as pessoas, ele tem a sensação da raiva, mas ele não tem a palavra, mas ele está com raiva de todo mundo. Tem espírito que passa a sensação para o médium, às vezes, de querer ir embora, ele fica impaciente, ele quer ir embora.
Então, não são palavras, não é a história do espírito, só fica nas sensações. Muitas vezes você chora, então você chora, você tem medo, você tem ódio, você tem dor, mas você não fala nada. Aí o que você tem que fazer no começo? Passar essas sensações em palavras. Então, se você está com medo, você fala, eu estou com medo. A doutrinadora fala, mas por que você está com medo? Não sei, eu só estou com medo. Então, você, como vimos para trás, e até aqui é o assunto também, você não precisa falar além do que você está sentindo. Mas não pode deixar de dizer o que você está sentindo. Então, se você estiver sentindo dor, você fala, estou sentindo dor. Aí o doutrinador vai conversar, vai esclarecer o espírito. Se vier alguma ideia diferente, se vier um alívio da dor ou do medo, você fala. Mas e se continuar a mesma coisa? Você fala a mesma coisa. Você fica como um disco quebrado ali. O doutrinador que se vire. Então, o trabalho do médium é passar sensações, mesmo que pequenas. O trabalho do doutrinador é conversar com a entidade e resolver o problema. Mas o que acontece é que à medida que você faz esses exercícios de passar sensações, começa a vir as ideias. Qual o maior obstáculo para o desenvolvimento da mediunidade psicofônica? Teve até uma pessoa que falou aí, né? É a dúvida. A pior coisa para o médium em desenvolvimento é duvidar, achar que não tem um espírito. Então ele começa a sentir as sensações e ele pensa assim, essas sensações são minhas. Eu, por exemplo, começa a sentir uma dor na cabeça. Aí ele fala, não, essa dor de cabeça é minha, eu já estava sentindo antes. Não é. Ou se você está sentindo ódio, aí você pensa numa pessoa que você não gosta, você fala, não, eu estou sentindo um ódio aqui, mas é porque eu briguei com o meu chefe, briguei com a esposa. Então você sempre acha uma justificativa para a sensação que você está sentindo, porque normalmente o que os espíritos vão passar por nosso intermédio são sensações e ideias que nós já tivemos. Então, se alguém falar ódio, você lembra alguém que você brigou. Medo, você lembra algum medo que você já passou. Então, se o médium for por esse caminho, ele vai achar explicação sempre para as sensações que ele está sentindo nele mesmo e que não é um espírito. Mas o que vai acontecer? Ele não vai dar a comunicação. Como nós vamos ver, a única pessoa que dirige o corpo é o médium. Então, não é o espírito que vem, entra no nosso corpo e assume o corpo. Não. O espírito está lá e ele nos passa mentalmente, espiritualmente, as suas sensações e ideias. E nós, quem nós usamos o corpo somos nós, né? Nós que temos domínio sobre o corpo, nós damos a comunicação. Mas se você achar que não tem espírito nenhum e que as sensações são suas, a comunicação ela não se efetiva. E aí o espírito se afasta. O Egídio está dizendo que a dúvida é o maior problema. O Egídio mesmo, eu desenvolvi ele lá no centro, demorou, né, Egídio, para ele dar as primeiras comunicações, mas aí nós conseguimos. Mas deve ser um médio já de mais de 15 anos, né, Egídio? Agora não tem mais dúvida nenhuma. Quando se pensa no mecanismo da comunicação mediúnica, muitos acham que existe a incorporação. Esse termo incorporar o espírito na pessoa é apenas simbólico, alegórico. O espírito não se incorpora. No seu corpo só pode haver um espírito que é o seu. Então você tem esse corpo e você vai dar passagem para esse corpo. Não é o espírito, é você. Então você é o médium, um intermediário. Você sente as ideias e sensações de uma entidade fora de você, mas você é que vai falar. Mas se você achar que não tem entidade nenhuma, que é só você, a comunicação não se efetiva. Letícia dando risada. Eu não Egídio, ele falou muitas dúvidas ainda. Mentira, Egídio, você sabe tudo de mediunidade. O espírito que se comunica se aproxima do médium, envolve o médium na sua vibração, estabelece uma ligação fluídica com o médium e então ele pode transmitir a sua mensagem. Então quem dirige o corpo é sempre o médium.
Então, se você, como nós vamos ver mais para frente, entender que as sensações e ideias que você está sentindo não são suas, e é de um espírito, e você começa a dar passagem, aí o fenômeno da comunicação acontece e, como eu disse, dá a impressão que você se afasta do corpo. Então, é difícil falar que você dá uma comunicação consciente, mas você consegue separar o que é ideia sua e do espírito. Mas é exatamente isso que acontece. Embora a comunicação seja consciente, você consegue nitidamente separar o que é você e o que é o espírito. Até eu já contei aqui, a minha experiência mesmo na psicofonia, é que quando você começa a dar a comunicação, você sente as ideias do espírito, principalmente quando o doutrinador pergunta alguma coisa. Então é interessante que você sente as suas ideias e você sente as ideias do espírito. E é nítido quando você está sem as ideias do espírito, só está a sua. Por exemplo, você dá a comunicação de um espírito que se acidentou. E aí o espírito fala que ficou nas ferragens muito tempo e ficou muito dolorido, está doendo, por exemplo, as pernas, né? E aí você, médium, que está dando essa comunicação, então no começo é mais a sensação. Então o espírito passou para você que ele está com as pernas esmagadas e que ele está dentro das ferragens lá. O que você pensa como médium? Que ele morreu num acidente automobilístico. E aí o doutrinador acalma o espírito, talvez cure o problema que ele estava na perna, e pergunta, você teve que tipo de acidente aí que fraturou as suas pernas? Aí vem a ideia do espírito, eu estava lá no meu trabalho e eu fui engolido pela máquina. Quer dizer, não foi um acidente automobilístico. Então, no primeiro momento, você tem as suas ideias de médium que está assistindo ali a comunicação. Mas quando vem a comunicação do espírito, muitas vezes é totalmente diferente do que você pensava. E quanto mais você usar a faculdade mediúnica, você vai conseguir deixar que o espírito fale por seu intermédio. Então o doutrinador vai conversando, você não interfere, você não fica com dúvida e cortando, né, perguntando, será que sou eu, será que é o espírito? Interrompe a comunicação com o doutrinador e fala, olha, para um pouco aí, porque eu acho que não é o espírito, acho que sou eu mesmo. Não, esqueça tudo isso e você vai simplesmente deixando que o espírito fale por seu intermédio. Você não fica mais conjecturando o que é isso, o que é aquilo. Você é um intermediário. Você simplesmente fica ali tranquilinho, esperando o espírito falar por seu intermédio, sem dar palpite. Se tiver alguma dúvida quanto à comunicação que está transmitindo, se é dele ou de um espírito que o influencia, a comunicação é cortada. Então, a dúvida corta a comunicação. Então, repetindo, a única pessoa que dirige o nosso corpo somos nós. Mesmo nas comunicações inconscientes, é sempre o espírito do médium que dirige o seu corpo. Então, o médium sempre tem a responsabilidade das comunicações que ocorrem por seu intermédio. Então, mesmo que você for inconsciente, que é raro, mas tem, mas ainda assim você não pode ter dúvida. Porque se você for inconsciente, mas é você que usa o corpo e tiver dúvida, a comunicação vai ficar travada. Então, você médium, seja consciente ou inconsciente, você tem que ter essa ideia de ter certeza que você é médium e que você está dando uma comunicação para que a comunicação ocorra. No começo da mediunidade é natural o médium sentir mais sensações, nós falamos. Quando vemos médiuns mais experientes, que eu comentei já também, dando comunicações com muitos detalhes da história da entidade, não entendemos como isso ocorre, pois apenas sentimos as sensações da entidade. Mas à medida que exercitamos a faculdade, ela se desenvolve, permitindo sentir as ideias e a história da entidade. Às vezes nós recebemos médiuns, né, que vem a primeira vez na parte mediúnica, e ele tem essa dificuldade de começar a dar a comunicação, e ele tem dúvida, e aí a comunicação não vai. E aí nós falamos exatamente isso para ele. Olha,
você não deve ter dúvida, né? Confie que você está sendo intermediário e mais outras coisas que nós vamos ver aqui para frente. E aí ele dá mais comunicações durante o trabalho e já consegue dar a comunicação do espírito. Então, o maior bloqueio realmente da faculdade é a dúvida, porque como você vai ter que permitir que o espírito fale para o seu intermédio, se você não acreditar nisso, a comunicação não ocorre. Então, a partir do momento que você tem a consciência de que você é médium, que tem uma entidade ali e que você vai ajudar ela, aí a coisa flui, literalmente, a comunicação acontece, né? Eu já vi médiums na primeira, segunda tentativa de dar a comunicação ter um bloqueio muito grande, mas na segunda, na terceira, falar mais que o homem da cobra, né? Falar, e aí você até ri depois, né? Nossa, você estava com uma dificuldade de falar, e assim que começou, né, a faculdade fluiu. Para se começar o exercício da mediunidade psicofônica, o candidato deve fazer uma análise das sensações antes de começar a comunicação. Então, quer dizer, você não vai começar a comunicação enquanto você não tiver certeza que é um espírito que está ali. Então, nós não queremos que você invente alguma comunicação, né, e comece a falar até o que você não está sentindo. Então, todo mundo está dando comunicação, eu vou dar também, vou inventar aqui alguma coisa. Não. Se você não está sentindo nada, ou se você está sentindo, mas não está seguro ainda, não tem certeza, você não fala nada. Porque para você começar a comunicação, nós estamos tendo trabalhos mediúnicos aí gravados nessa pandemia, eu vou trazer depois aqui algumas comunicações de médiuns para vocês verem como ocorre, né? Então, a primeira coisa para iniciar uma comunicação, o doutrinador chega e pergunta, né, para o médium: está sentindo alguma coisa? Posso ajudar? Se você não tem certeza, simplesmente você fala: não, está bem. Aí ele passa para outro médium, né? Então, se não estiver sentindo pensamentos e sensações diferentes das que normalmente sente, é sinal que não tem entidade para se comunicar por seu intermédio, e você não começa a comunicação. Normalmente, o histórico completo do espírito comunicante só aparece na medida que a comunicação se desenrola. Vamos voltar aqui para outra para a gente comentar mais uma coisinha. Então, quer dizer, se você não estiver sentindo nada, você não fala. Mas se você estiver sentindo uma coisa muito forte, porque a mediunidade psicofônica, o médium tem uma vontade muito grande de falar, porque o espírito ele vai dar a comunicação através da fala. Então, mesmo que no começo ele não tenha certeza, tenha dúvida e a comunicação não flui, chega uma hora que ele começa a falar, porque é exatamente o meio de comunicação que o espírito está utilizando. Então, se você começa a dar comunicação, você tem certeza que não é você e é um espírito, aí você não para mais, você não tem dúvida mais. Até nós vamos ver para frente o que fazer quando, depois de iniciado uma comunicação, parece que o espírito foi embora. Porque se você começar a comunicação bem, sentindo bastante sensações e ideias, dá a comunicação, aí no meio as sensações diminuem, as ideias diminuem, e você pensa: eu acho que o espírito foi embora, não tem mais espírito nenhum aqui, acho que eu estou sozinho aqui. Cortou a comunicação também. Então, depois que você começou a comunicação, você deixa o doutrinador encerrar. Vai ter um slide sobre isso, né? Então, se você começar, você não volta mais atrás. Outra coisa que o médium que está iniciando ele não compreende é que ele sente no começo uma ideia fixa, sem a história total do espírito. Então ele vê o outro médium contando toda a história do espírito e ele fala: mas eu no começo só sinto uma dor, ou sinto isso, ou sinto aquilo. Normal. Então você vai sentindo a história do espírito aos poucos.
Então, por exemplo, ele conta que ele é acidentado, depois você descobre como ele se acidentou, depois ele fala da família, depois ele fala se ele sabe ou não que está desencarnado. Então a história vai vindo aos poucos, porque você não conhece a história. E o espírito ele vai falando por etapas, né? Então você, no começo, tem que passar a primeira sensação que você está sentindo. A história completa vai ser no decorrer. Então, se você está sentindo uma dor de cabeça muito forte, né, que não estava sentindo e tem certeza que não é sua, você começa com a dor de cabeça. Mas não queira saber o porquê da dor de cabeça, o que aconteceu com o espírito, se foi acidente de moto, acidente de carro. Não. Só passa o que você está sentindo. E no decorrer da comunicação, aí você vai saber de tudo, né? O Ademir está perguntando aqui. Por que ocorre de um médium não falar nada com um doutrinador e 2 minutos ele fala com outro doutrinador? Isso tem a ver com afinidade? É que ele não gosta daquele doutrinador. Então, nós vamos ter uma parte aqui, brincadeira. Não é muito, às vezes é 1 segundo depois, já fala. Você quer, Demir, ver uma coisa que chateia o doutrinador? É você... Acho que é exatamente isso que você está falando, né? Às vezes porque os médiuns ficam enfileirados, né, no centro que a gente frequenta, e eles não ficam na mesa, são muitos médiuns, então eles ficam espalhados em cadeiras ao redor do salão. E aí o doutrinador vai perguntando, né, se o médium está sentindo alguma coisa. E aí às vezes você pergunta para o médium, está sentindo alguma coisa? Ele fala, não, seco, né? Aí você vai para outro perguntar, e em seguida vem um outro doutrinador e pergunta, está sentindo alguma coisa? Ele fala, estou, e dá a comunicação. Então, magoa o doutrinador, né? Nós vamos ver depois, no curso de doutrinador, por que isso ocorre, né? Então, normalmente o histórico completo do espírito comunicante só aparece na medida que a comunicação se desenrola. É comum o médium sentir no começo da comunicação apenas algumas sensações e ideias que deve externar para que o doutrinador possa começar a ajudar a entidade. Então você, como médium, fala o que você está sentindo ali, naquele momento. Aí com o tempo é que você vai conhecer a história inteira, né? O Ademir já ficou magoado, eu já percebi. Já percebi. Mas não é pessoal, Ademir, é outras coisas. Existe ao contrário também, né? O doutrinador, o certo, é ele ir perguntando para cada médium, um por vez. Tem doutrinador que pula o médium. Então, por exemplo, ele vai perguntando, está sentindo alguma coisa? O médium fala, não. Pergunta, está sentindo alguma coisa? Não. Aí tem outro médium, por algum motivo, ele não quer conversar com o espírito que vem para aquele médium. Aí ele pula aquele, e aí o médium magoa, né? Adiantando, acontece que tem doutrinador que tem mais facilidade para conversar com determinado espírito. Então ele pula os médiuns que para ele vai ser complicado. Então, por exemplo, um doutrinador no começo, se for um espírito muito endurecido, um obsessor, ele não fica à vontade para conversar. E o médium também, ele percebe que os doutrinadores têm especialidade. Então, por exemplo, um médium que é especialista em dar comunicações de espíritos endurecidos, e aí ele sabe que certos doutrinadores não têm habilidade para conversar com esses espíritos endurecidos. E tem outros 2 doutrinadores no trabalho, ou 3, que têm uma facilidade muito grande e até gosta. Eu sou esse, né? Eu gosto de conversar com o espírito endurecido. Aí o que o médium faz? Ele espera, ele sente o espírito lá endurecido, que vai dar comunicação por intermédio dele, ele espera vir o doutrinador que vai resolver mais rápido o problema. E ele está certo. Porque se ele der a comunicação e for um doutrinador que não tem experiência naquele tipo de espírito, vai complicar. Então ele escolhe o doutrinador não por ser pessoal, mas por escolher um mais especialista. E a gente permite isso porque realmente a comunicação vai resolver mais rápido, né? Então, isso que eu tinha falado da outra vez, eu devo ter embaralhado aí os slides, né? Uma vez começada a comunicação, deixar para o doutrinador o encerramento. Então, você fez a análise ali das sensações que você está sentindo. Chegou à conclusão que não são suas e é de um espírito.
E aí você começa a dar a comunicação. Se no meio você sentir que o espírito se afastou, não encerre a comunicação. Não pense, acho que o espírito foi embora, porque aí ela vai encerrar. Então deixa para o doutrinador encerrar. Se nesse ínter aí o doutrinador perguntasse, o que você está sentindo? Você não fala para ele, eu acho que o espírito foi embora, porque eu não estou sentindo mais nada. Não, você não fala isso. Você diz, no momento eu estou calmo, não estou sentindo mais nada, né? Estou tranquilo. Que é o que você está sentindo. Você está em paz. Aí o doutrinador vai falar mais alguma coisa, e aí às vezes volta as sensações do espírito. Como nós vamos ver para frente aí, o que acontece é que se você ficar mediunizado o tempo todo para dar a comunicação dos espíritos, te desgasta muito. Então, muitas vezes, a espiritualidade que está controlando a comunicação, ela alterna a intensidade que o médium está sentindo o espírito. Então, no começo, a sensação é muito forte, depois dá uma acalmada, dá até a impressão que o espírito se afastou, mas na verdade é que desligaram um pouco o médium do espírito para não ficar tão perturbado quanto está o espírito. Aí quando chega a hora do espírito falar outra vez, aí o médium sente outra vez. Então com o tempo, e isso é educação mediúnica também, o médium vai percebendo que o espírito às vezes ele é afastado um pouquinho, né? Mas aí ele não fica pensando, o espírito foi embora, cadê o espírito? Não. Aí quando o doutrinador perguntar, volta a comunicação, né? Então, se alguém vai encerrar a comunicação, é o doutrinador. Então, nunca você, como médium, vai falar para o doutrinador, eu acho que o espírito foi embora, não tem mais esse espírito. Não, você vai passar o que você está sentindo. É lógico, se você falar isso para o doutrinador, olha, eu estou calmo, estou tranquilo, melhorei, né? E aí o doutrinador continua falando o que ele acha melhor. E você continuar a mesma coisa, você vai repetir a mesma coisa. Eu estou bem, estou tranquilo, agora estou bom. Aí o doutrinador tem que se tocar que o espírito foi embora. Então, às vezes, realmente o espírito foi embora. Ou já foi ajudado. E essa calma quer dizer que o espírito está em paz, né? Aí o doutrinador encerra. Mas muitas vezes você acha, como médium, que o espírito foi embora e não foi. E se você achar isso, é a dúvida, a comunicação vai cortar. O Egito foram duas coisas aqui. Já percebi também, mas é estranho você querendo dar comunicação e o doutrinador pula você. Muito chato. Então, ele pula você, Egídio, porque você dá comunicação dos espíritos bem violentos, difíceis, né? E às vezes o doutrinador ele não tem prática. E aí você tem que compreender, tolerar, né? E deixar ele ir para outro espírito. Tem doutrinador que ele só conversa com água com açúcar, que a gente fala, ou café com leite. É a especialidade dele. Então são pessoas amorosas, que são boas para conversar com esses espíritos, né? Mais recém-desencarnados. E aí um espírito mais complicado, né? É difícil. O Egídio da comunicação de espíritos difíceis lá na Nova Luz. Tem a Bárbara também, né? Que frequenta lá também. Que a Bárbara dá mais espíritos endurecidos. Então assusta alguns doutrinadores mesmo. Normal. Então você, médium, tem que compreender a limitação de certos doutrinadores, né? Eu, quando vejo já uma comunicação com o Egídio, com a Bárbara, eu já vou rápido lá. Às vezes até pulo água com açúcar, porque eu gosto do espírito lá mais endurecido, né? Então a gente tem que ter essa consciência. Como já foi feito uma análise identificando a presença de uma entidade, o médium deve entender que as sensações durante toda a comunicação mudam de intensidade. Mas isso não quer dizer que a entidade foi afastada. Apenas para poupar o médium, a espiritualidade diminui as sensações. Então, sentir menos a sensação do espírito não quer dizer que ele foi embora. É sinal que estão poupando o médium. A pessoa fez uma pergunta ali, o Marcelo respondeu ela. Agora, no ambiente em casa, quando temos as sensações de aproximação, mas não temos a comunicação desenvolvida, o que devo fazer? Então, tem um slide, Priscila, no final, que vai falar exatamente sobre isso. Então, como agir quando nós sentimos sensações fora do centro, no trabalho, em casa. Boa pergunta, nós vamos falar exatamente sobre isso, né? O Marcelo já adiantou ali para ela. Isso, o Marcelo adiantou e é isso mesmo. Nós vamos depois ver como encaminhar o espírito, porque
Você sentir uma entidade fora do centro não é para dar passagem. Porque se você deixar, você que é médium, você fica dando passagem de espírito o dia inteiro. Então não é o certo. O certo é você dar passagem das entidades só no centro. E se sentir fora do centro, você vai fazer uma prece, encaminhar o espírito, como nós vamos ver mais para frente. E se o médium interpretar que a entidade se afastou, perde a sintonia e a comunicação se perde. Então, se diminuir a intensidade da comunicação, você fica firme ali, né? E se o doutrinador não encerrar a comunicação, você não encerra. Você fica ali no papel de médium, aguardando as sensações e ideias do espírito. Se o doutrinador pergunta, o que você está sentindo? Você não mente. Se você está bem, não está sentindo mais a perturbação, você fala, tô bem, tô sentindo tranquilo, né? Não tô sentindo mais nada. Mas não ache que o espírito foi embora. Algumas perguntas, né, no meus horários. Nosso horário já deu certinho. Algumas perguntas pertinentes ao desenvolvimento mediúnico. Então isso nós vamos deixar para depois, né? Vamos só ver a primeira pergunta aqui para atiçar vocês, né? Quantas comunicações por sessões? Então nós vamos ver muitas perguntas, muitas dúvidas que o médium tem, né? Vamos esclarecer todas elas aqui. Como disse a Priscila também, né? O que fazer quando sentir presença de espíritos fora do centro? É uma das perguntas que nós vamos ver aqui também. Vamos colocar o nosso som para a gente fazer a nossa precinha final, né? Então, agradeço a presença de todos. O assunto vai ficando cada vez mais interessante agora, né? Nessa parte do desenvolvimento. Quando a gente falar dos doutrinadores também, vai ser muito bom. E é interessante que mesmo pessoas que não são médiuns psicofônicos saibam como deve agir o médium psicofônico para ele entender. Porque às vezes você é doutrinador, às vezes você é médium de sustentação, e se você compreender o que acontece com os outros participantes do grupo, você sabe ajudar melhor. Então é muito importante que todos conheçam, né, a parte do desenvolvimento mediúnico, por parte do psicofônico, do doutrinador, do passista. Então nós vamos ver tudo sobre os participantes do trabalho mediúnico que é importante. Então vamos agradecer a Deus os momentos que aqui passamos, agradecer aos bons espíritos que estiveram conosco e aproveitemos esse ambiente de paz e tranquilidade que se faz para fazermos as nossas vibrações. Pensemos em todo o nosso planeta que está passando por um problema gravíssimo que é essa pandemia. Vamos envolver a todos com muito carinho, possam ter a paciência, a tolerância necessária para enfrentarem esse grande problema. Pensamos aqui no Brasil, né, que estamos chegando no pico da pandemia, as mortes aumentando, as preocupações. Deus abençoe todos que estão envolvidos nessa doença, nos parentes. Deus abençoe os médicos, os enfermeiros, os políticos também, que são muito importantes. E Deus nos dê as forças necessárias, aqui no Brasil também, para passarmos o melhor possível por essa pandemia. Pensamos também em outras pessoas que estão com outros problemas, outras necessidades, que os sabemos necessitados, os envolvamos com carinho, para que recebam todas as boas energias do nosso ambiente. E nós também que aqui estamos, estudando, se preparando, abençoa-nos, Senhor. Possamos deixar esse estudo e voltar aos nossos afazeres com as energias necessárias para aproveitarmos as oportunidades e nos desenvolvermos cada vez mais. Agradecemos aos bons espíritos, agradecemos a Jesus, nosso mestre, em nome deles encerramos o nosso estudo. Que assim seja. Até o próximo sábado.